palavra que define a cena política, pelo menos nos últimos 8 anos ou não mais, com mais força. Polarização sempre existiu, né? Mas quando a gente pega um passado mais recente, eu acho que essa é a palavra que mais define. Eu ia dizer que nem só o cenário político, isso se derrama na vida das pessoas, né? Claro. Sim. Você briga de família, o que mais, desde 2018, acho que isso ficou mais latente. Sim. As pessoas parecem que estão procurando um lado para defender de maneira irrestrita e mais preocupada em ganhar um debate, ao invés de entender o que pode realmente levar o Brasil para um lado mais saudável de crescimento, de menos juro, de menos dívida nas famílias, prosperidade. E eu gostei disso, talvez a gente comece por Brasil para depois voltar para o exterior. Isso. Mas você se disse dessa questão da influência, que pode vir via cenário eleitoral. A gente viu bastante essa questão de tentar influenciar desde época de Guerra Fria e tudo mais. Mas quais são os canais reais de influência que podem, de fato, influenciar o nosso cenário eleitoral? É via uso de rede social? É via de se aproveitar desse cenário de polarização para fazer com que as pessoas se mobilizem e vão para as ruas? Como que você enxerga essa contaminação de uma intenção norte-americana de controlar ali o que eles chamam toda hora de backyard? Eu nem gosto muito desse uso, que a gente é o quintal norte-americano, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião. Até porque influenciar um país de dimensões continentais e já tão polarizado, né, com essa pluralidade de ideias que a gente possui, é um tanto quanto mais desafiador do que você tentar fazer isso, às vezes, numa geografia que é menor, uma população menor, uma população que tende a ser mais que já existe uma instabilidade, dentro né? de uma cultura, né, que já tem uma estabilidade. Como é que seriam esses canais de influência? Na realidade, hoje, assim, como diria o Yanis Varoufakis, né, no livro dele, Tecnofederalismo, hoje o domínio é das Big Techs, né? Então, hoje a forma de se manipular, influenciar as populações aonde você quer ter essa influência através da tecnologia, né? Então, os algoritmos das Big Techs, isso tende a ser utilizado, a inteligência artificial deve ser muito utilizada agora, né? Já está sendo utilizada. Inclusive, eu assustei, né, de ver alguns canais com o meu nome feito com inteligência artificial, né? Que eu tenho denunciado no YouTube. Já era uma preocupação que eu tinha. Quando eu falei, cara, algum dia alguém vai começar a fazer isso. Vai acontecer. Já está acontecendo, né? Você pega grandes canais, principalmente que fala de geopolítica agora, você vê vários canais fakes, né, feitos por inteligência artificial. Isso é muito preocupante. Isso vai ser utilizado na eleição, né? A gente já era uma preocupação lá na última eleição que isso pudesse ser utilizado e com certeza vai ser utilizado. Então essa influência das Big Techs na mudança dos regimes é muito, muito forte. A gente está vendo isso no Irã. Longe de defender o regime iraniano, né, um regime repressivo e tal, mas o fato deles terem cortado a internet lá é porque, inclusive, ex-agentes da CIA, dando entrevistas, falaram que os Estados Unidos, o MI6 e a CIA estavam utilizando, né, a tecnologia para chamar e organizar essas manifestações, inclusive com agentes infiltrados, né, do Mossad, inclusive, também, né, o MI6, a CIA e o Mossad. Isso dito por um ex-analista de inteligência da CIA, né, que isso estava sendo utilizado lá, né, essa infiltração. Então, uma forma que o governo iraniano está vendo nesse momento agora de forte convulsão social era cortar a internet para tentar desarticular essa organização contra o regime iraniano. Então, você vê que isso está sendo utilizado onde eles querem mudar o regime. Obviamente, lá de uma forma muito mais que eles têm pessoas infiltradas lá. Nada nos prova que eles não vão ter aqui no limite quando eles quiserem, né? Mas, a princípio, os algoritmos das redes sociais vão ser utilizados muito fortemente para tentar fazer esse movimento de mudança de regime e influenciar nas eleições, né? Mas e até que ponto a gente não corre também o risco de um remédio amargo, como foi o remédio que o próprio regime dos ayatollahs no Irã utilizou para combater essa questão da influência da tecnologia, que foi simplesmente cerceando a internet de toda a população? Até que ponto a gente não corre o risco, né, como sociedade, como, né, não olhando o caso do Irã como um caso isolado, mas esse risco não pode se espalhar, porque você também pode ter outros regimes autoritários, né, cada autoritário à sua maneira, fazendo algo similar, cerceando o direito da população de acessar a internet, se manifestar na internet? Isso é um risco, né? Por isso que esse ambiente de polarização tem um risco de todo mundo caminhar para o lado autoritário, né? No limite, adotar esse tipo de
E eu volto no caso da China, né? Hoje parece bem acertado o que a China fez lá no passado de não permitir que as Big Techs dominassem o mercado chinês, né? Hoje, essas Big Techs têm mais informação nossa do que o próprio Estado brasileiro, né? Eles sabem muito mais de cada cidadão brasileiro do que o próprio Estado brasileiro. Então, isso é um poder incomensurável no que a gente chama hoje dessa economia da informação, na economia da atenção, o quanto eles conseguem ter informações nossas e nos manipular, né? Por isso no meu canal sempre, se eu falo sobre algum assunto, eu cito livros, cito fontes, porque eu acho que a gente tem que fazer um sacrifício, porque até a tecnologia nos acomoda. É muito mais simples eu ficar assistindo 2, 3 vídeos de 3 minutos para achar que eu sei de um assunto do que ler um livro de 500 páginas. Acelerando o áudio. Acelerando o áudio. 2, né? Você vai acostumando, cada vez você acelera mais. Tem alguns que eu só fazendo esse adendo, o cara fala tão lento que eu já tô pondo até no 3 já, né? Você consegue entender. Porque tem alguns canais que o cara é muito lento, aí você consegue acelerar mais. Então, esse domínio que a tecnologia tem sobre nós é prejudicial para cada indivíduo, né? Para a gente conseguir formar um pensamento crítico. Por isso eu faço questão sempre de citar fontes e fico feliz que muitos seguidores falam, não, aquele livro que você falou eu li, é muito bom. Porque é um sacrifício, inclusive para mim, né? De você não ser tentado a tentar entender um assunto por um vídeo do que pegar um livro e ler, né? É muito mais sacrificante você ler um livro de 500 páginas. Mas acho que é uma forma de você manter a sua liberdade. Eu acho que hoje ser livre é você ser livre da tecnologia. Então, a China lá atrás e agora, hoje, mostra-se, né, que as Big Techs não conseguem ter essa influência na civilização, na população chinesa, e países estão indo para o limite, como o Irã, que a gente citou aqui, que está no limite cortando o acesso à internet para evitar esse tipo de manipulação, porque a tecnologia hoje domina tudo, né? Domina, inclusive faz o que a gente, mostra o que a gente quer comprar, né? Se eu olhar o tênis aqui agora, eu vou ficar uma semana vendo, né, videozinho e propaganda de tênis. Está no limite, se a gente falar sobre algum assunto aqui, provavelmente na minha rede vai começar a aparecer coisas sobre esse assunto, que eu já me espantei algumas vezes. Falei, cara, mas eu nunca pesquisei nada sobre nada tal, por que eu estou vendo isso? Não, porque você falou num podcast tal e alguém botou um corte e o algoritmo conseguiu entender que você gosta desse assunto, né? Então, assim, e voltando no Yannis Varoufakis, né? É o tecnofeudalismo, né? É a forma que as Big Techs estão encontrando de dominar a economia mundial. E essa polarização que você mencionou, ela está acontecendo, inclusive, nessa guerra pelo poderio tecnológico, né? Você tem uma China que é vamos dizer, uma antagonista nessa briga pelo poderio tecnológico. Até na disputa espacial voltou, a China deve levar um homem à Lua até 2030. Você tem inteligências artificiais sendo desenvolvidas com muita eficiência por lá também. Parece ter alguém disposto a querer combater um pouco vamos dizer assim, essa concentração de tecnologia que vem ali dos Estados Unidos. Então, como que a gente se defende disso? A gente vai ser bombardeado de informação dos dois lados? Você tem alguma sugestão que, além dessa que você deu de vamos além, vamos ler o livro, vamos passar da página 1 que vem na rede social dopamina imediata, vamos sentar a bunda na cadeira e estudar? É a única solução mesmo? Eu tento me isolar da polarização, né? Desligar o celular. Eu desligo. O Ricardo conhece minha história, né? Você sabe que eu passei com a injustiça. Então, tem uma coisa que eu agradeço, é que foi um período que eu consegui me desintoxicar. Não podia usar celular, fiquei 80 dias sem celular, e eu saí de lá e tentei manter isso, né? Então, perfeito. Hoje eu olho muito pouco celular. Até pedir desculpas pro Lucas aí, que às vezes ele tenta entrar em contato e eu vou ver um mês depois a mensagem, né? Então, eu tento fazer isso e brigo em casa lá com quem fica com o celular, quando você senta. Hoje as pessoas sentam no restaurante, e eu sempre mostro para minha esposa, né? Você senta no restaurante, você olha em volta, tá os casais, a família, tá todo mundo no celular. Então a gente está perdendo essa capacidade de ter esse contato pessoal, né?